Então, vamos lá. Como havia mencionado na abertura desse módulo, a proposta aqui é que a gente possa, então, praticar aqueles exercícios lógicos, né, com enunciados de interpretação, para transformar aquilo em programas de computador. Uma boa dica é que você pegue o módulo 1, aquilo que você resolveu, né, aqueles exercícios propostos, e depois, ao término desse módulo, possa colocar aqueles diagramas de blocos, aqueles pseudocódigos também em prática. Mas, de qualquer forma, nesse momento agora, eu vou focar mesmo no conteúdo que está mais focado em programação, sem ficar fazendo as análises dos diagramas nem dos pseudocódigos. A gente começa então, né, contextualizando, se vocês abrirem a minha unidade aí no módulo 2, de estrutura sequencial, fica claro, né, que a ideia é falar aqui sobre linguagem C, né? Por que linguagem C? Porque, como eu havia mencionado anteriormente, ela é uma linguagem que tem uma sintaxe que vai favorecer muito os seus próximos os estudos, as próximas disciplinas que virão, né? Ela foi projetada por Dennis Ritchie em 1973 e, como todos sabem, depois dela nós tivemos o C++, o C Sharp, que foi uma evolução orientada a objetos de forma mais visual, né? Orientada também a eventos. Então, essa linguagem, ela caminhou ao longo dos anos, ficando cada vez mais robusta, digamos assim. E o que é a linguagem C que nós vamos usar, né? Primeiro que a gente precisa de um ambiente de desenvolvimento, também chamada de IDEs, para que você possa praticar o código. Então, eu estou deixando aí no Moodle um material, um passo a passo aqui, ó. Como instalar o DevC. Você precisa ter esse compilador instalado no seu computador para que você possa, então, testar esses exemplos, né? A proposta é que vocês possam testar todos os exemplos. Essa apostila te mostra como instalar o DevC se você trabalha no ambiente Windows, ou se você trabalha no Linux, ele te dá aqui a opção de instalar também o Code Blocks. Então, instalando para Windows ou para Code Blocks. Eu deixo também no Moodle um link do instalador aqui para Windows, para que vocês possam fazer essa instalação. Não tem como errar, é só seguir o passo a passo. Mas afinal, né? O que é o Dev C, C++? Nele você pode desenvolver programa em C, C puro ou C++. No nosso exemplo, né, nas nossas aulas, a gente vai estar usando o C, não o C++, apenas o C, e a gente precisa entender o porquê dessa IDE. Então, vamos ver aqui, ó, deve ser, eu vou baixar aqui, abrir, né, o meu programa que já está instalado. Eu vou abrir um novo documento e aqui eu vou começar a codificar, né, nesse espaço aqui. O meu deve ser, ele é um compilador. Então, o primeiro conceito aí, separar o que é compilador e o que é interpretador. Os compiladores, eles garantem muita velocidade na execução do seu código, porque ele trabalha com um conceito linha a linha, encontrando erros durante a compilação. Então, digamos que eu tenho aqui um programa, né, com várias linhas de código, várias linhas aqui, e aí o compilador, quando entra em ação, quando eu mando compilar, observem que aqui eu tenho o botão de compilar, que é a tecla F9 também. Quando eu clico em compilar, o compilador entra em ação e vem aqui na minha primeira linha. Ele analisa erro de sintaxe e alguns problemas lógicos, e se tudo deu certo, ele vai para a segunda linha. Ele faz o mesmo processo, busca erros, problemas. Se tudo deu certo, vai para a terceira, vai para a quarta, vai para a quinta. A cada linha que ele vai passando, ele vai gerando o código de máquina. Entretanto, o código de máquina completo vai estar pronto aqui no final, e só então você consegue executar o programa. Percebam aqui em cima que eu tenho o F10, que é o meu botão de executar. Então, isso é um programa compilado. Eu só
executo depois que o compilador percorreu todas as linhas e não encontrou nenhum erro. Porque se ele encontrar o erro, ele não vai deixar você executar o programa. Isso é contrário aos interpretadores, porque o interpretador funciona como? Eu poderia ter uma ideia de interpretação. O interpretador analisa a linha 1. Se ele não conseguiu, se ele não encontrou erros, ele gera o código de máquina e já permite que você execute o programa. Então, isso traria qual tipo de problema? Ele ia te dar o problema que os erros iam acontecer em tempo de execução, coisa que no compilador não acontece. Então, entendido aí o conceito de compilador e interpretador, a gente vai pegar aqui no deve ser um exemplo para fazer com vocês. O exemplo mais tosco possível, só para a gente conseguir montar a sintaxe básica e a estrutura fundamental, que é o exemplo de somar dois números. Primeiro, eu venho aqui, ó, include stdio.h. Esse include stdio.h é a biblioteca fundamental da linguagem C. Por que I/O? I/O de input, output, entrada e saída. Então, todo programa precisa da entrada e da saída. Feito isso, os programas de computador, eles são feitos em módulos, né? Então, eu tenho um grande módulo aqui chamado main, int main void, e eu finalizo o programa com return 0. Essa estrutura é a que vocês sempre vão utilizar para qualquer tipo de teste e de exemplo que vocês forem praticar aqui no compilador. Feito isso, a lógica vai nascer aqui dentro. Por enquanto, a gente não está trabalhando com módulos adicionais, então a gente vai ter o quê? A programação estruturada aqui dentro. Por isso que é chamado programação estruturada. É a programação em que você, basicamente, com um único arquivo, consegue transpor através de estrutura sequencial, condicional e estrutura de repetição, uma lógica capaz de resolver problemas. Claro, com o advento de orientação a objetos, esse conceito mudou. Mas o que eu enfatizo sempre, né, e que é uma grande verdade, é que essa programação estruturada, ela continua existindo, mesmo nos conceitos de programação mais avançados. Então, não tem como fugir muito dessa base, né? Diante disso, se eu tenho uma estrutura que eu sempre vou fazer, eu vou começar, então, a pensar em variáveis, né? Variáveis e tipo de dados. Eu vou conceituar a variável aqui, embora eu imagine que todos saibam, mas para cumprir de fato essa aula, eu vou conceituar a variável. O que é variável? A variável é um espaço alocado de memória para armazenar dados. Só que aí, vamos pensar nesse espaço de alocação de memória, né? Como caixas, como pequenas gavetas, em que você pode guardar conteúdo ali dentro. É variável porque em um momento tem determinado conteúdo, daqui a pouquinho sai aquele conteúdo e entra outro conteúdo. A única coisa que precisa se ter cuidado com relação às variáveis é a questão da tipagem. Tanto é que lá em Angular, por exemplo, a regra de programação, né, do TypeScript pede que você trabalhe com tipagem, para que você, embora o JavaScript não te obrigue, né, o TypeScript pede que você trabalhe com tipagem para ter uma melhor segurança no código. O que seria tipagem aqui? Falar que determinada variável vai receber um tipo de dados específicos, que pode ser um inteiro, um float, um char, uma cadeia de caracteres, um boolean. Então, essa separação do tipo de dados é importante. Então, quando eu vou receber um programa para somar dois números inteiros, eu vou colocar aqui int, né? Int, crio um rótulo para variável n1 e n2, e uma terceira variável para guardar o resultado do meu cálculo, que seria a variável soma. Essas variáveis aqui, ó, que você está colocando, dando nome, elas obedecem uma regra de nomenclatura. A regra de nomenclatura eu vou colocar aqui em comentário de bloco, até para vocês aprenderem o comentário de bloco aqui na linguagem.
Essa regra de nomenclatura, ela obedece algumas regras. Então, vou dar um nome para uma variável. Primeira coisa, eu posso ter uma variável chamada nome? Sim. Eu posso ter uma variável chamada nome1? Sim. Eu posso ter uma variável um nome? Não, porque uma variável nunca começa com um número, é uma regra. Eu posso ter uma variável chamada e-mail? Claro. Posso ter uma variável chamada nome completo? Não posso, porque aqui eu tenho um espaço em branco. Eu poderia ter um underline e resolveria a questão da nomenclatura da variável. Eu posso ter uma variável chamada arroba e-mail? Não, porque aqui eu tenho caracteres especiais. Os caracteres especiais não podem ser aceitos na nomenclatura da variável. Outro exemplo, eu tenho um programa que eu vou salvar aqui, ó. Eu vou salvar. Na hora de salvar, vocês vão ter que mudar aqui para tipo C, tá? E eu vou criar esse programa como soma C. Soma.c. Salvei. Lembrando que sempre vocês vão ter que mudar aqui para C. Se o meu programa chama soma, eu posso ter uma variável chamada soma? Não, não posso. O nome da variável nunca pode ser o nome do programa. Eu posso ainda ter uma variável chamada if, um nome simples, né? Mas não posso, porque isso daqui é palavra reservada de linguagem. Então, recapitulando esses conceitos das nomenclaturas para as variáveis, você sempre vai seguir essas regrinhas aqui na hora de declarar. Caminhando, vou apagar. O meu programa já está salvo, certo? Já deixei salvo. O legal de salvar o programa logo no início, como eu fiz aqui, arquivo, salvar, escolhi linguagem C, coloquei um nome curto, escolhi uma pasta para salvar meus projetos, é que quando você salva, ele já vai deixando a sua IDE aqui, seu ambiente de desenvolvimento mais elegante, o que facilita com que você encontre erros e facilita a estrutura organizacional, porque ele deixa as bibliotecas em verde, as vírgulas ficam bastante evidentes, né? Então, facilita o desenvolvimento. Nesse meu programa, crie um programa para receber dois números inteiros, somar e exibir o resultado. Então, se fosse lá o pseudocódigo, eu teria a palavra que vocês viram lá na unidade 1, escreva. O meu escreva vira printf aqui. Escreva, digite um número. Eu não estou usando acentuação, a biblioteca de acentuação, mas vocês vão ver lá na unidade, né, na parte do PDF, ensina também os colocar aqui a biblioteca para que vocês possam usar a acentuação sem problemas na linguagem C. Então, digite um número, aí eu vou vir aqui, vocês tinham lá, escreva e depois leia. O leia vira scanf aqui, scanf. Que eu estou lendo, né? Eu estou lendo um inteiro. Então, para inteiro, eu posso usar percentual i de inteiro ou d de decimal. Vou usar i aqui. Significa que eu vou resgatar uma variável e colocar lá o valor dentro da minha gavetinha que eu havia dito. Então, eu preciso, na linguagem C, na hora de receber o valor para a variável, identificar qual é a tipagem dela. No meu caso, percentual seria inteiro, percentual F seria para float, a gente vai fazer um exemplo de float, mas percentual I aqui, e o E comercial para eu, de fato, preparar a memória para receber. Então, E, N1. Ponto e vírgula no final da linha, e vou aqui repetir de novo. Printf, digite outro número, barra N. Barra N é a quebra de linha, e eu venho aqui, scanf, percentual i, só lembrando que o percentual i é juntinho, tá? Percentual i e comercial para colocar o resgate da variável N2. Com isso, eu tenho dois resgates, N1 e N2, e quero somar. A minha variável aqui, ó, eu coloquei se o meu programa
se chamasse soma C, a minha variável aqui não pode ser soma. Então, eu vou colocar aqui somar, somar, recebe N1 mais N2. Fiz um processamento. Então, entrada, processamento, chegou o momento de dar o resultado na tela. Então, aqui eu vou vir printf, saída, o, o resultado é percentual e separo com vírgula e coloco a variável em que está guardando o cal. Aqui, ó, lembrem de sempre fazer uma associação. Texto que será impresso entre aspas. Formatação da variável que será impressa. Então, esse percentual i refere-se à variável somar, soma. Se eu não tivesse colocado o nome do programa como soma, só para dar o exemplo para vocês. E aí eu vou finalizar aqui com o return zero. O programa está feito. Se o programa está feito, eu venho aqui em cima ou pressiono o F9 ou pressiono o botão aqui compilar. Compilar, que vai fazer aquele processo de gerar o código de máquina. Ele deu aqui para mim, ó, 0 erros. O compilador mostrou que eu estou com 0 erros. Se deu 0 erro aqui, eu posso então vir e executar o programa, que é o F10. Executar. Digite um número 10, digite o número 54, Enter. O resultado é 64. O que é comum nos primeiros programas para quem começa a praticar, né? Esquecer algum ponto e vírgula, esquecer uma aspa, e aí a pessoa manda compilar e o compilador simpático começa a te dar uns erros absurdos aqui. Ele não vai ser tão simpático, colocar em cima do erro exatamente, mas ele está falando que tem problema de ponto e vírgula perto do printf. Então, eu esqueci um printf aqui. Se eu compilar de novo, ele deu um outro erro nessa linha aqui. Ele está falando que está faltando um caractere de terminação, né? Ó. Então, faltou aspas aqui. Agora sim, depois que eu corrijo, compilo e posso executar de novo. O resultado é 47. Primeiro programa feito. Se você fosse fazer um novo, a gente vai criar aqui arquivo, fonte. Você vai repetir de novo a estrutura. Não faz copiar e colar no início, porque senão você não vai memorizar alguns códigos. E vamos agora para um exemplo com float. Nesse meu exemplo com float, né, eu quero calcular a média ponderada de um aluno que fez 3 provas. Então, a média ponderada tem pesos. Então, vou vir aqui, ó, float, nota 1, nota 2 e nota 3. Essas notas têm os seus respectivos pesos, peso 1, peso 2 e peso 3, e eu quero calcular a média do aluno. Todas as variáveis são float. Se eu tivesse uma outra variável de um outro tipo de dado, que é inteiro, eu colocaria na linha de baixo por uma questão de organização de código. Então, o que é float aqui? O que é float? Float são as variáveis com casas decimais. Comentário de linha na linguagem C. E agora a gente vai praticar uma coisa diferente, né? Percebam que aqui no soma eu coloquei digite um número, leia para um número, digite outro número, leia para N2. Aqui eu vou separar os blocos. Eu não tenho notas e depois eu tenho pesos. Eu posso pedir esse conjunto, já que são conjuntos do mesmo tipo, né? Eu posso pedir eles numa linha só. Printf, digite 3 notas. Aí eu vou deixando meu código aqui mais curto. Digite 3 notas e eu vou fazer então o scanf. Quando eu faço o scanf, recordando, eu preciso colocar a tipagem, colocar qual é o tipo de dados. Meu tipo agora é percentual F. Quantas notas eu quero? 3. Então, percentual F,
percentual é as três, entre aspas, separo e coloco aqui, então, as variáveis de leitura, N1, N2 e N3. Três notas. Embaixo, printf, digite três pesos. Barra N, aqui também eu colocaria um barra N, tá? Para quebrar a linha. E vou fazer aqui o scanf também, estou usando float, F, F e F. P1, P2, P3. Chegou o momento de calcular a média, média recebe. E aí a gente vem para a questão dos operadores, né? Da precedência dos operadores aritméticos, que também tem um tópico na apostila falando sobre isso, né? A gente sabe que o operador de multiplicação e o divisão, eles têm mais poder, né? No ranking aí de operadores. E depois que viria a soma. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? N1, como que eu calculo a média ponderada? É a nota 1 vezes o peso 1. Só que eu quero obrigar que esse cálculo já seja feito primeiro. Coloco entre parênteses. Somo com N2 vezes P2, entre parênteses. Somo com N3 vezes P3. Nota 1 vezes peso 1, nota 2 vezes peso 2, nota 3 vezes peso 3. Eu quero, então, que antes da divisão, né? Então, aqui eu teria que dividir para chegar na minha média ponderada. Antes que tudo seja dividido, eu vou agrupar essa soma aqui, fazer com que a soma de fato aconteça. Coloco parênteses para forçar a precedência. Dividido por quê? Média aritmética, a divisão é pela soma dos pesos. Então, dividido por P1 mais P2 mais P3, a soma dos pesos. Fórmula feita, isso seria o meu processamento. Chegou a hora, então, de exibir a média. Printf, a média é percentual F, correto? Que é o caractere de formatação de saída, seguido da variável média. Bom, mas como é um número float com casa decimal, se eu deixar assim na raça, ele vai aparecer com muitas casas decimais. Então, quando eu for trabalhar com o float, eu posso trabalhar com o percentual 0,2f, que identifica que eu vou ter duas casas decimais na minha impressão. Código pronto. Demonstrei ali em cima o comentário de linha, né? Vocês já tinham conhecido o comentário de bloco. De novo, compilo. Na hora de compilar aqui, ele está pedindo para salvar, né? Eu vou salvar em C. Eu vou colocar como MP de média ponderada. Isso não vai dar conflito com a minha variável média. Salvou. Compilei, ele deu 0 erros aqui. E vou executar. Digite 3 notas. Esse aluno tirou 3,5 na primeira prova, ele tirou 6 na segunda e tirou 8,5 na terceira. Como eu estou trabalhando com pesos, ele vai pedir os pesos. Peso 2, peso 4 e peso 4. A média é 6,50. Tenho aqui, então, dois exemplos. O de soma, né? E o da média ponderada. O que são esses exemplos, né? O que é essa estrutura? Essa estrutura aqui, na linguagem de programação, é chamada de estrutura sequencial. Não acontece nenhuma anormalidade no código. O fluxo segue. Se fosse um diagrama de blocos, o sentido da seta seria sempre contínuo, não teve nenhum tipo de desvio, né, que seria o objeto de pergunta C, e não teve um ciclo de iteração de loop. Então, por isso, estrutura sequencial. Então, nesse meu exemplo aqui de estrutura sequencial, eu tenho apenas o quê? Variáveis envolvidas com os seus devidos tipos de dados,
a entrada de dados, o processamento e a saída. Proposta para esse primeiro momento. Para esse primeiro momento, com esses dois exemplos, um que usa int, outro que usa float, vocês vão percorrer a apostila, né? Primeiro, o módulo 2 aqui, que fala sobre sequencial. Vocês vão fazendo a leitura. Aqui o começo só explica como instala o compilador. Vocês vão fazer essas leituras e vão, na medida que forem surgindo os exemplos, vocês vão testando esses exemplos práticos. Ó, aqui eu tenho um exemplo prático que demonstra como formatar as tabulações, os posicionamentos de texto, as formatações de casas decimais. E aí tem lista de exercício. Só que a lista de exercício tem o enunciado e tem já a resolução para vocês. Então, eu quero que vocês leiam os enunciados, analisem as resoluções e comecem a transferir lá para o compilador, testando todos os exemplos. Aqui eu estou falando sobre tipo de dados, todos os tipos de dados que a gente vai utilizar. Aqui fala sobre o tipo de dado lógico, que é o booleano, e deixa claro que na linguagem C não tem o true ou false, mas tem o int, onde 0 seria falso e 1 seria verdadeiro. Então, não tem o boolean, né, propriamente dito, true, false, nessa linguagem específica. Aí eu venho com vários exemplos, como trabalhar com texto, caracteres na linguagem C, trabalhar com texto aqui na linguagem C é um pouquinho mais chato que outras linguagens, mas ele está demonstrando aqui, eu quero que vocês testem esse exemplo também. Mais exercícios com as resoluções para vocês irem acompanhando. E aqui eu estou falando sobre os operadores aritméticos mais utilizados, né? Que eu falo sobre o mais, o menos, a multiplicação, a divisão, o módulo, que é o resto da divisão, o pol, que é a exponenciação, e a raiz quadrada. Eu vou fazer um exemplo aqui do resto da divisão com vocês agora. Vamos dar uma olhadinha aqui no resto da divisão. Vou criar um novo arquivo. De novo, include stdio.h, int main void, return 0. Venho aqui, declaro inteiros, né? Int n1 e n2. N1, digite um número e uma variável chamada resto. Eu quero descobrir se esse número, não vou descobrir nada porque eu não estou em estrutura condicional ainda. Eu só quero exibir o resto da divisão desse número. Então, printf, digite um número, barra n, scanf para um número inteiro, no caso, e vou colocar na n1. Chegou a hora de descobrir o resto da divisão. O resto é igual a n1 mod 2. Todo número que você dividir por 2, né? Ele tem um determinado resto. A lógica para frente é: se o resto é zero, o número é par, se não, o número é ímpar. Então, printf, o resto é, não estou usando biblioteca de acentuação, percentual i, variável resto. Vamos ver. Compilo. Eu não vou colocar o nome resto aqui. Exemplo 3, linguagem C, salvar, compilo, sem erro e executo. Digite o número 5, o resto vai ser 1, obviamente. Então, na apostila, eu estou falando sobre esses operadores, né? Todos eles, alguns exemplos aqui. A precedência dos operadores, qual é o operador que vai ser executado primeiro. De novo, exercícios com enunciados
E aqui é bem legal, né? Porque aqui vocês vão poder desenvolver bem lógica, porque tem um enunciado em que você vai interpretando, vai aplicando, testando o código. Então, eu fiz questão de deixar nessa unidade as resoluções para que vocês, nesse primeiro momento, possam ir se familiarizando com a sintaxe, né? E fazendo os testes aí sem grandes problemas. Aqui eu tenho alguns operadores também avançados. Isso cai muito em concurso, tá? Concurso público cai muito sobre os operadores avançados, que é o incremento e decremento. Vou fazer um exemplo aqui rápido. Vou pegar esse exemplo 3 aqui, ó. Eu vou ter aqui, por exemplo, int n1, vírgula n2 e resumo, vírgula resumo. Venho aqui, ó, e vou atribuir valor. N1 recebe 10, N2 recebe 20. Poderia ter uma variável resu aqui, ó, resu que fala que N1 mais 1. Estou atribuindo 1 para o N1. E poderia ter aqui result é igual a N2 menos 1. Só que essa forma, né, essa maneira de usar o operador não é tão elegante. Correto é que você use os operadores de incremento e decremento. Então, se eu quero atribuir 1 no N1, eu coloco N1 mais mais. Se eu quero tirar 1 do N2, eu coloco N1 menos menos. Então, se eu fosse pensar aqui, ó, N1, se eu fosse fazer um teste de mesa, N1 começa valendo 10, N2 começa valendo 20. Coloquei 1 no N1, passa a ser 11. Tirei 1 do N2, passa a valer 19. Vou comentar como bloco isso daqui. E posso ainda fazer os incrementos e decrementos múltiplos, né? Eu posso vir aqui N1 mais igual a 5. Eu estou acrescendo 5 no N1. Então, se 5 valia 11, agora ele vai valer 16. A mesma coisa eu poderia fazer com outros operadores. Por exemplo, N1, é, N1, N2 menos igual a 9. Então, o N2 valia 19, agora ele vai tirar 9 e vai valer 10. Eu posso ainda usar com o operador de multiplicação. N2 vezes igual a 2. Eu pego o valor de 2, multiplico por 2 automaticamente, e aí ele passa a valer 20. Então, esse é um exemplo do uso dos operadores avançados. Aqui na apostila, né? Nessa unidade, eu falo sobre esses operadores de incremento e decremento. Deixa eu caminhar aqui para a gente ficar junto. Os operadores de incremento e decremento. E tem alguns operadores aqui, ó, que são os avançados. Aqui nos operadores avançados tem uma coisa bem legal sobre a posição do operador avançado. Eu tenho uma variável z que fala que recebe mais x. Quando o mais está na frente aqui, ó, vocês vão ver que ela tem um comportamento diferente de quando o mais está aqui do outro lado. Então, quando está aqui, ó, nesse meu exemplo, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho duas variáveis envolvidas, eu tenho a x e a z. A x recebe 10 e a z recebe mais x. O mais está na frente, ó. Então, se x valia 10, x passa a valer automaticamente 11. E ela passa o valor 11 para o z, justamente pela posição do operador avançado. Ela ganha 1 e passa o novo valor. Ao contrário dessa situação aqui, ó. X recebe 10, z recebe x mais mais. O que acontece? O x vai ganhar 1, vai valer 11, mas o z vai ganhar o antigo valor de x, que é 10.
Então, isso cai bastante em questões de concurso, tá? É, uma lista com exercícios nesse formato aqui, alguns até mais complexos, como esse daqui que eu coloco na apostila, que eu peço para vocês darem uma revisada. E aí, na prova, como é uma prova teórica, você tem que encontrar o valor final de x, y, z. E tem as posições corretas dos operadores, alguns colocados dentro das fórmulas e assim por diante. Então, essa apostila aqui, ó, ela traz para vocês vários exercícios com resoluções, e eu quero mesmo que vocês possam analisar essas resoluções e testar dentro do compilador. Tem uma última página aqui falando sobre o trabalho, mas o trabalho nós vamos discutir sobre ele lá no final do módulo. Não se atentem ainda a essa questão do trabalho aqui, ok? É isso. Com isso, a gente encerra esse primeiro tópico do módulo 2, que é falar sobre estrutura sequencial. No próximo tópico, nós vamos falar sobre estrutura condicional. Até o próximo tópico, então.